Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que estejam ótimos, espero que tudo esteja bem com você, que você esteja alegre, que você esteja bem. Se você estiver triste, que o Senhor conforte e alegre a sua vida, te dê novo ânimo, novo fôlego, tá? Estamos chegando à sexta lição dessa revista maravilhosa e hoje nós estamos estudando 1 Timóteo capítulo 5, todo o capítulo, e o capítulo 6, os dois primeiros versículos. E a gente vê isso quebrado, né? Um pouco, a gente estranha isso, mas essa é a nossa leitura, tem que ser feita, tá? Eu espero que você aproveite, porque nessa lição nós vamos falar sobre relacionamentos na igreja. O autor ele vai trazer para nós uma riqueza muito grande desse material relacional que nós temos. Porque existe algo em nós que sempre deve aprender sobre relacionamento. A nossa vida, ela depende de relacionamentos e ele começa com o nosso relacionamento com Deus, mas ele se expande e ele se amplia na prática do nosso relacionamento pessoal um com o outro. Pense nisso. O texto hoje, né, o título da lição é Relacionamentos na Igreja, e eu quero ler com você 1 Timóteo capítulo 5, nós faremos a leitura dos 3 primeiros versículos. Vamos comigo? Vamos lá. Não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Até o verso 2 aí. O apóstolo Paulo está instruindo o seu amado filho na fé, pastor Timóteo, jovem, tímido, doente. Ele está instruindo esse jovem pastor a se relacionar com todo o tipo de pessoa dentro da igreja. Ele deveria tratar dessa forma. Nós percebemos aqui, porque ele termina aqui, né, no segundo versículo, em toda a pureza. Então existe essa pureza que só pode ser conquistada pela proximidade com Deus e não pela proximidade comigo mesmo, com conhecimento, com o meu ego, nada disso. E muito menos com outras pessoas. Isso aqui se conquista com a proximidade com Deus, com vida, com oração, com busca, com equilíbrio, por incrível que possa parecer para alguns. Isso aqui aponta também para equilíbrio. O autor ele vai falar sobre isso, mas existe uma ênfase dada pelo autor, né? Essa é uma ênfase inicial sobre o relacionamento de maneira geral, mas nessa lição nós vamos falar sobre relacionamento com as viúvas, presbíteros e também 2 servos. Aqui a palavra servo, escravo. Já logo de cara, escravos e senhores. No contexto atual, evidentemente, nós vamos trazer isso para empregadores e funcionários. Pessoas que trabalham e quem os emprega. Nós estaremos usando mais dentro dessa ênfase, já para poupar tempo quando nós chegarmos nesse terceiro e último tópico, tá, da nossa lição. Bom, esse texto de hoje ele começa assim, mas a ênfase é mais para viúvas, e no versículo 3 você vai ver assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Que lição maravilhosa! Nós vamos falar aqui sobre relacionamentos com as viúvas, é o tópico número 1, que é subdividido em 3 subtópicos, que são importantes, mas nesse relacionamento com a viúva nós vamos ver aqui, o autor vai falar sobre o Velho Testamento e sobre a ênfase dada do cuidado com as viúvas. Vai ser farto nisso. O autor traz para nós aqui coisas que realmente são maravilhosas sobre essa situação. Nós temos Isaías, por exemplo, no nosso texto de leitura semanal, Isaías capítulo 1, versículo 15 a 17, fala sobre a causa das viúvas e como que Deus intercede por isso. Que coisa mais linda isso, irmãos. E aí nós vamos ver muitos outros, por exemplo, na lei, né, Deuteronômio, a repetição das leis. Nós vamos ver ali nesse texto, no capítulo 24, nós vamos ver sobre essa lei, sobre o que sobrava das colheitas. Na hora de colher, não volte atrás, não pegue o que restou, deixe alguma coisa nos galhos, não venha para buscar de novo, porque tinha a viúva que vinha atrás rebuscando, trazendo, pegando aquilo que sobrou, tá? Então é importantíssimo isso, isso é maravilhoso. Então nessa introdução fala sobre isso.
E nós vamos aqui entender um pouquinho sobre a igreja. O primeiro tópico vai falar assim: a igreja deve cuidar das viúvas verdadeiramente viúvas. Então, nós estamos falando de um específico grupo de viúvas que verdadeiramente são viúvas. O autor enriquece isso para nós, e exemplo disso, eu quero destacar isso, não poderia deixar de destacar isso nesse início, que os ministérios diaconal, em Atos capítulo 6, ele começa por causa de uma pendência, por causa de uma, entre aspas, aí, falha de algo que acontecia com as viúvas dos helenistas, ou seja, dos judeus de fala ou cultura tá? Cultura grega. Então, é exatamente por isso. E não somente por coincidência, né? É interessante isso, os detalhes desse texto que são riquíssimos, né? Cada vez que a gente lê, aprende mais. Todos os diáconos que ali foram convocados têm nome grego. Interessante isso, não é verdade? De origem grega. Então, queridos, eles cuidaram disso. Já na igreja primitiva. No Velho Testamento acontecia, no Novo Testamento aconteceu e hoje também continua acontecendo nas igrejas que verdadeiramente são igrejas do Senhor e não simplesmente organizações, tá? Ele coloca 4 critérios aqui para aceitação dessas viúvas e para dizer que elas são verdadeiramente viúvas. Primeiro, mulher de oração. A oração é a base disso porque ela é a expressão de uma vida piedosa. Não somente vida de oração pública, mas vida de oração interna, escondida, secreta. É aquilo que baseia a nossa firmeza, equilíbrio, temperança. Porque isso tudo, meus queridos e amados irmãos, só pode ser conservado por oração. Não me engano, eu tenho uma plena certeza de que as pregações bem-sucedidas nos púlpitos das igrejas, inclusive na nossa igreja, tanto pelos pastores como por todos os pregadores, essas outras questões relacionadas ao discipulado de novos convertidos, à expansão da igreja, a tudo que acontece dentro da igreja, tudo, queridos irmãos, é fruto de oração, de pessoas que verdadeiramente, por muitos e muitos períodos de sua vida, estão buscando ao Senhor em prol da igreja. E não somente isso, também tem prazer na oração. Então o critério primário era esse, mulher de oração. Não pode ser qualquer uma. Outra coisa, acima de 60 anos. Esse tópico, esse subtópico, eu vou deixar ele em alta aqui, parado, né? Porque nós vamos estudá-lo mais profundamente daqui a pouquinho, tá? O terceiro que ele vai falar, um bom histórico matrimonial, ou seja, tenha sido esposa de um só marido. Mulher que foi fiel ao marido enquanto esteve casado. Isso é um critério colocado aqui, um bom histórico matrimonial, ou seja, como honrou seu marido, né? O que aconteceu, como foi, tá? E isso é muito importante porque as pessoas mudam, evidentemente, né? E isso é algo que a igreja, ela passa por isso, as pessoas que aceitam a Cristo passam por mudanças, mas aqui nós estamos falando dessas viúvas que realmente têm que ter um bom histórico familiar, matrimonial. Isso não quer dizer, né, que não tinham problemas, divergências e nem nada disso. É algo mais profundo que o pouco tempo aqui dessa lição não dá para falar, mas anda por aí. Vida de boas obras, ou seja, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Isso é fundamental, porque você não pode colocar como viúva uma pessoa que não expressou-se como viúva assistida, tá? Atenção para isso. Como viúva assistida pela igreja, pela organização. Eu louvo ao Senhor que a igreja do Senhor, ela faz isso. Ela abraça, ela ajuda, ela orienta, ela direciona isso. O grupo diaconal, e muitas vezes fazendo uso, no bom sentido da palavra, de vários outros irmãos obreiros e irmãs também, junto com a União Feminina, abraça esse grupo tão especial. E isso é maravilhoso. Agora, fica um pensamento sobre isso. Porque aqui nós estamos dando uma ênfase maior às questões financeiras. No presente tempo, muitas dessas viúvas vivem muito bem, obrigado. Algumas dessas têm até mesmo 2 pensões. E vivem muito bem
porque plantaram, né, na época certa, e Deus teve misericórdia e hoje existem esses benefícios. Quando nós falamos de cuidado, pode parecer que o cuidado com essas viúvas é tão somente financeiro. Como é que estão as compras, as contas, o remédio, o médico, é isso. Mas só que não é só isso. Tem as questões emocionais também, nas quais a igreja pode ajudar muito, e caminhamos, atenção para isso, para ser uma sociedade de pessoas idosas, cada vez mais. Por isso a ênfase no cuidado físico, espiritual e mental, para que nós venhamos a envelhecer com qualidade. Por quê? Antigamente, uma pessoa que hoje já está idosa, algumas pessoas aí na faixa de 80 para cima, e talvez até alguns mais novos, tem 4, 5, 6 filhos. Alguns dessa nova geração, quando ficarem idosos, talvez não tenham nenhum filho, porque alguns optaram por não ter. Você já parou para pensar sobre isso? Alguns têm um só. Alguns, no máximo, 3, e quando muito raro, passa um pouco disso. Então, nós caminhamos verdadeiramente para uma... Isso é matemático, é só observar e ver o que está acontecendo. Então, queridos, esse cuidado também passa pelo emocional. E a igreja, cada vez mais, estará ocupada com isso. Os pastores, o grupo diaconal, né, e toda a sociedade de mulheres, de homens, e isso tudo tem que acontecer. Caminhamos para algo melhor, creio eu, também nesse sentido, tá? Aí ele vai falar, as viúvas que devem, segundo subtópico, tá, receber o cuidado de suas famílias. Aí, pastor, como é isso? Estamos dividindo. O texto que nós lemos vai falar sobre isso, tá? Viúvas com filhos e netos devem receber o cuidado de suas famílias. Aqui não está isentando a igreja de responsabilidades, não é isso. Porém, a família também deve exercitar esse cuidado. Toda a família. Porém, quando é uma família de cristãos, mais ainda. Esse cuidado, esse conforto emocional, essa administração dos recursos financeiros, auxiliado e respeitando, sabendo que essa pessoa tem direitos também, quando provida ainda, né, evidentemente, de uma consciência, né, cognitiva ainda ativa, como muitos às vezes envelhecem, mas continuam com as suas condições cognitivas perfeitamente equilibradas. Tem gente aí que passou dos 80 e que tem uma mentalidade de gente jovem ainda, continua a aprender, equilibrados em tudo. Então, a família ela tem um papel fundamental. O autor vai falar isso aqui, e um texto que me chama muita atenção, entre muitos que tem aqui, é riquíssimo. Esse tópico, digo logo de passagem. Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós lembramos também, aqueles que não cuidam dos seus, é pior do que o infiel. Então, quem é cristão deve cuidar mais ainda de suas viúvas e viúvos, desse grupo. Em alguns casos desse, nem será tão somente por causa das questões financeiras, como eu disse, que em alguns casos estão muito bem resolvidos. Mas, na verdade, será com esse carinho, com esse amparo, com essa paciência, né? E com a habilidade que o conhecimento traz, mas usando sempre a sensibilidade. Essa, sim, só pode ser dada pelo Espírito Santo aos seus servos. Atenção com isso. Muito cuidado com essas questões. As viúvas mais jovens, aí o autor vai falar aqui, esse tópico que eu deixei para cá. Paulo proíbe a Timóteo de incluir viúvas novas na relação daquelas que a igreja deve socorrer. Isso é um motivo simples. É porque algumas viúvas mais jovens, elas com toda certeza, ou com uma grande probabilidade, tornarão a se relacionar com pessoas, com homens. E homens, quando são homens viúvos, também. Mais jovens, quantos homens estão viúvos e ainda nutrem no seu coração a esperança de voltar a se relacionar, a ter um novo casamento? Nada de errado nisso, irmãos. Leiam lá, 1 Timóteo capítulo 7, fala fartamente sobre isso. De maneira abundante sobre isso, dando sábias instruções sobre isso, tá? 1 Timóteo capítulo 7, verso 8 e 9, até adiantando para você não perder tempo, olhe isso. Então tem isso. Paulo não é a favor do asceticismo, ele quer que as viúvas novas reconstruam suas vidas, se casem novamente, tenham filhos e sejam felizes. Isso ajudará as viúvas novas contra a leviandade, a ociosidade, a tagarelice e a maledicência, tá? E vai andando assim. Ele finaliza de uma maneira interessante. Fica evidente que Paulo não via o celibato
como uma forma mais elevada de cristianismo. Está certo isso. Ele não via essa abstinência do casamento, do viver junto com outra pessoa, né, como algo, como um cristianismo mais elevado. Não, não é isso. Tanto é que leia, tem vários textos que vão apontar para isso. Mas 1 Timóteo capítulo 7 vai falar, perdão, 1 Coríntios capítulo 7 vai falar bastante sobre isso. Tá? Verso 8 e 9 dá um início disso. Mas se você ler todo o contexto e pensar um pouquinho... Então, relacionado às viúvas, nós temos essas três classes. Viúvas que verdadeiramente são viúvas, viúvas que devem receber cuidado de suas famílias, e aí não sobrecarrega a igreja, tá? Esse ponto eu quero deixar, e viúvas mais jovens. Seguimos agora, queridos, para outra parte dessa lição, que é maravilhosa também. Relacionamento com os presbíteros. Vamos lá? Para o bom andamento da igreja é necessário também respeitar a liderança. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. E ele vai colocar em 3 lições. Presbíteros aqui, pastor, tá? Já falamos sobre isso na lição passada, sobre essa unidade do termo, tá? E o autor vai falar sobre isso aqui também. Tá? Um ofício, presbítero, né? O bispo e o presbítero são a mesma pessoa que desempenham o mesmo ofício. E aí ele vai falar um pouco sobre isso. Né? O pastor, né? Ele tem essas funções, como o autor coloca aqui, de ensinador, o pastor docente, né? Que ele vai colocar aqui para nós. Ele também administra, ele também aconselha, ele também rege a igreja nesse sentido. E eu louvo a Deus que em algumas igrejas como a nossa não é um pastor. Evidente, o pastor presidente tem um determinado peso, mas existe também, no nosso caso, um pastor que tem muito mais experiência, que auxilia, corrige e também, como eu disse, né, está sempre em evolução, caminhando, firme e auxiliando de toda a forma que pode, e quando precisa, toma a frente também das coisas. Então isso é muito bom. Eu gosto disso porque isso dentro da ética anda de maneira correta. Tá? Esses ofícios aqui, esse é o ofício. O segundo ponto, ele vai falar uma exigência. Excelência no que faz. Opa, aí ficou bom. Presbíteros que presidem bem e os que se afadigam na palavra e no ensino. O trabalho do presbítero requer muito esforço e dedicação. O verbo afadigar significa trabalhar até a exaustão. É exatamente isso. O presbitério, né, o episcopado, o pastorado de igreja é algo que realmente absorve demais. É algo extremamente exaustivo e realmente, em alguns momentos, chega à exaustão mesmo. Em alguns momentos, nem nós estamos falando de exaustão física puramente falando, mas até emocional também. Porém, é um ofício, e essas exigências que são feitas, né, como essa questão da excelência no que faz, elas são aperfeiçoadas, porque, como nós estudamos na quinta-feira, Deus, na quinta-feira passada, estudamos Atos capítulo 13. E nós vemos que Deus, ele prepara aquele que ele vai usar. Ele usa, ele aperfeiçoa, ele melhora, ele burila, né? Ele mexe, ele lixa, ele tira pontas. E aí sim, depois de ter feito todo esse trabalho, aí ele vai usar. Então é exatamente isso que acontece no pastorado também, tá bom, meus queridos? Então essa relação com a liderança, ela também é muito importante. Ela tem que ser cordial do pastor para as ovelhas e ela tem que ser cordial das ovelhas para o pastor. Ela tem que ser amorosa, ela tem que ser transparente, ela tem que ser equilibrada e ela tem que ser conveniente. Sobre cada item desse nós poderíamos falar mais longamente. Mas entendamos aqui que, na verdade, existe uma recíproca nisso. A responsabilidade de um pastor é gigantesca. E a responsabilidade de qualquer pessoa que se achega a Cristo, meus queridos irmãos, ela é grande com o nosso testemunho. Mas não só com o nosso testemunho, para fora das paredes da igreja, que é importantíssimo, mas dentro também. De maneira digna, equilibrada e honesta. Muito cuidado com isso. E o terceiro ponto que ele fala, um reconhecimento. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Deus cuida disso.
Deus cuida dos seus, Deus cuida dos que são seus. Isso eu tenho certeza, tá? Ele usa um texto aqui do Velho Testamento, né, da lei, Deuteronômio 25, verso 4, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Meu Deus, que coisa interessante, como que isso fala para nós? Então, sim, existe um retorno disso, um equilíbrio, algo que dignifique, que faça com que a pessoa viva realmente de maneira equilibrada, tá certo? Sem exageros, evidentemente. Eu gosto muito desse equilíbrio que algumas denominações conseguem em relação a isso, que aí nós estamos falando de dignidade, cuidado, merecimento, honra a quem tem honra. Então, é exatamente isso que acontece. Exemplo disso é uma coisa muito interessante, é quando nós pensamos no tempo. Em cada tempo existe um tipo de cuidado a ser dado e digno e adequado para cada período do ministério pastoral. Evidentemente que um pastor jovem, né, quando chega ao ministério, ele tem um tipo de remuneração, algum tipo até mesmo de jeito que a igreja olha para ele, que os mais velhos olham para ele, e isso não é um preconceito, é simplesmente uma questão de observação e também de fase da vida. Um pastor mais equilibrado, que já passou por muitas provas, que já teve muita coisa acontecendo em sua vida, que foi provado por muitas e muitas e muitas vezes, esse homem verdadeiramente merece mais honra do que esse jovem pastor que se achega, e assim vai. Tá? E eu digo jovem, que alguns muitas vezes são jovens também na idade, não só no período de ministério. O mais importante disso, queridos, é que nós tenhamos a certeza, que o candidato tenha certeza, que o pastor tenha certeza, que todos tenham essa firmeza no coração, que a pessoa tem um chamado de Deus. Isso é o principal. O resto, Deus vai trabalhando, inclusive nessas questões que nós estamos falando. O presbítero e a disciplina. Olha o que ele diz aqui, interessante. Paulo reconhece que os presbíteros são falíveis e estão expostos à queda. Quando houver alguma denúncia contra o presbítero, a mesma deve ser acompanhada de 2 ou 3 testemunhas. Aqui está falando sobre correção, também para pastores. Está falando, porque se fala de correção, vocês concordam comigo que também nós estamos falando de cura? Nós estamos falando, muitas vezes, em situações onde tem que acontecer o perdão, onde tem que acontecer, em alguns casos desse, até mesmo a reconciliação. Exatamente assim. Então, finalizando, você passa para a última página, página 30 dessa lição, e eu quero ler com você alguma coisa que ele diz aqui. Paulo exige, você conseguiu se achar? Eu continuo a leitura, então, a partir daí. Paulo exige que Timóteo seja imparcial, cauteloso e honesto no trato da disciplina do presbítero faltoso e na ordenação de novos oficiais, verso 21 e 22. Ele deve zelar pela sua pureza espiritual e cuidar da sua saúde física. Os pecados cometidos por líderes da igreja, cedo ou tarde, serão revelados e punidos. Da mesma maneira, o trabalho bem feito por um líder logo será visto. É interessante, porque a profundidade disso vai falar sobre erros dos líderes. E aqui nós estamos falando, às vezes, até, quem sabe, de pecados cometidos, de falhas, às vezes graves, e de coisas que realmente não são dignas de um servo de Deus. Mas também, ao mesmo tempo que se trata disso, se trata de correção, de acerto. Meus amados queridos, e uma coisa que os líderes têm que entender, e é por isso que quando se deseja ser pastor de uma igreja, está se desejando uma boa coisa? Um jovem que já se interessa pelo estudo bíblico, por teologia, por fazer uma faculdade de teologia, quando tem um chamado, né? E você pode fazer também sem ter um chamado, ser um chamado para o ministério pastoral, mas ser um excelente professor de escola bíblica, um instrutor, ou, sabe, um professor e muitas outras coisas. Mas quando nós estamos falando do chamado pastoral, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando de pessoas que terão um peso muito grande sobre a sua vida, porque o pecado do líder, ele é um pecado mais grave no sentido de afetar mais pessoas. A queda de um líder, ela acaba
prejudicando mais a vida das pessoas. Porque a queda de um líder, ela acaba fazendo com que aqueles seus liderados se sintam muito decepcionados com aquilo que aconteceu em sua vida. Daí vai existir uma grande dificuldade, por exemplo, quando nós estamos falando de restituição ao ministério pastoral. De trazer de volta ao status que tinha antes. Isso, em alguns casos, nunca mais acontecerá. Mas não quer dizer que não tem mais utilidade, que não será usado por Deus e coisas desse tipo. É por isso que eu volto a um ponto que nós já passamos aqui. A oração é o que sustenta a vida dos pastores. Quando nós orarmos, nós temos que orar pelos nossos pastores, pelos pastores de nossa cidade, pelos pastores espalhados por esse mundo, pelos pastores que verdadeiramente são pastores. Porque um dos alvos do inimigo nessa terra é realmente a vida dos pastores. Todos nós temos lutas, mas acreditem, os pastores talvez tenham mais. E eu falo talvez aqui usando um eufemismo sobre essa situação de lutas espirituais. Seguindo, o texto vai falar sobre relacionamento com servos e senhores. E aí, como eu disse, nós vamos falar mais aqui sobre essa questão de serviços, de prestadores de serviço, de pessoas que trabalham para alguma empresa, para alguém em particular, e também de seus empregadores, porque muitos cristãos também empregam pessoas. Vamos observar isso aqui, ver essas duas vias, nesse tempo que nos resta? Bom, depois de instruir Timóteo quanto ao tratamento com viúvas e presbíteros, Paulo fala sobre o relacionamento com os servos e senhores. O foco dele aqui são os servos, há duas orientações claras. Vamos ver? Primeira, servos devem honrar aos seus senhores. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O número de escravos convertidos na igreja primitiva era significativo. Paulo os considerava grandemente. O ensino principal de Paulo era que os servos e senhores são irmãos em Cristo. Imagina, um dono de escravo que se converte e o seu escravo se converte também a Cristo. Logo, o tratamento entre as partes deve ser de honra e respeito entre as partes. O servo deve honrar o seu patrão para que o nome e a doutrina de Deus não sejam blasfemados. Como assim blasfemados? Ou seja, é o que acontece em alguns casos hoje. Pessoas que trabalham para alguém e naquele momento que o empregador não está olhando, ele para o trabalho que está fazendo e fica sentado, olhando o celular, fazendo outra coisa. Esse período que nós trabalhamos, nós estamos dando para alguém esse tempo de vida nosso, demonstrando alguma habilidade, alguma utilidade para quem nos paga por essas horas. Então eu pergunto, não seria roubo se nesse período em que eu deveria, por exemplo, estar varrendo o chão, eu estou olhando o meu celular, eu não estou roubando? É evidente que eu não estou sendo extremista aqui. Eu estou falando de pessoas que realmente passam por isso e quando não tem um supervisor, alguém olhando, essas pessoas, elas podem até pregar a Cristo com a boca, mas estão despregando, me permitam aqui essa flexibilidade da palavra, estão despregando com a sua atitude. Porque falam do amor de Cristo, falam de mudança de vida para a pessoa, falam de restauração, mas elas mesmas estão tendo atitudes que não são dignas de servos do Senhor. Lembremos de José no Velho Testamento, de como ele se dedicava ao Senhor. Lembremos-nos dos servos do Senhor, diáconos, homens de Deus, descritos na palavra de Deus, como Estevão e tantos outros. Nos lembremos de Paulo, no início da sua trajetória, levando doações para Jerusalém, junto com Barnabé, humildemente. Lembremos-nos que verdadeiramente é daí que nós vemos. Então, quando a gente trabalha para alguém, a gente realmente deve honrar essa pessoa. Ainda que ela não seja uma pessoa digna, ainda que ela não seja uma pessoa cordata, agradável, ainda assim, é dali
que o Senhor está permitindo que você ganhe o seu pão de cada dia. Diz assim ainda, o último subtópico: a relação de irmãos em Cristo não deve ser motivo para o servo trabalhar indolentemente. Também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. O servo cristão deve ser um trabalhador exemplar, principalmente se o seu patrão for um irmão na fé, mais ainda. Porque ele é um irmão na fé, isso reforça a fé mútua, a sua com ele e a dele contigo. E em Cristo os dois serão edificados. É lindo aquele exemplo de Onésimo. Que carta tão bonita a Filemon Paulo escreve justamente com essa ênfase, trazendo para o tempo atual. Nós estamos caminhando para que verdadeiramente o testemunho cristão também, nesses lugares aonde os cristãos estão trabalhando, façam toda a diferença. Eu conheço em nossa região, por exemplo, graças a Deus por isso, é que eu fecho com essa boa notícia, tá? Eu conheço empresas que, evidentemente, não de maneira, porque isso seria discriminatório, não é verdade? Mas eu conheço empresas que pesam isso. Se a pessoa for um cristão, eles preferem contratar um cristão. Porque acreditam eles, ainda tem gente assim, graças a Deus. Tá? E aí eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque se tem empregadores que ainda usam esse critério, isso quer dizer que ainda existem empregados, funcionários, que também estão usando esse critério de viver segundo a palavra de Deus. Ou seja, fazendo bem feito, com competência e interesse e crescimento. Porque algumas coisas devem nos fazer trabalhar para outros, né? Oportunidade de crescimento, salário e ambiente de trabalho. E esses 3 critérios, que são importantíssimos para a análise de emprego, sempre serão, para um cristão, eles são mais fundamentais ainda. Porque ambiente de trabalho, quem faz é você. Ore, busque ao Senhor, honre o lugar que você trabalha. Trabalhe de maneira honesta, ajude. Em alguns momentos, ficar mais 5 minutos, pode pregar para quem te emprega. Olha só. Às vezes, deixar de responder determinadas coisas, não ficar compartilhando de coisas impuras dentro do teu ambiente de trabalho, não é em ambiente nenhum, mas dentro do trabalho é pior ainda, e muitas outras coisas. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, que os nossos relacionamentos, uns com os outros, eles pregam também para quem está olhando a gente de fora. Se nós somos cristãos, ficamos com o coração sempre alegre, quando nós vemos pessoas que têm necessidade sendo cuidadas, porque aqui nós falamos com uma ênfase maior viúvas, mas porém existem diversos outros grupos e o ministério diaconal ele é muito mais abrangente do que simplesmente o cuidado das viúvas. Daria uma lição ou várias lições falando sobre a utilidade do ministério diaconal, mas isso, toda a igreja está envolvida de alguma forma com isso, porque nós contribuímos, porque nós trabalhamos, porque nós visitamos, todos nós estamos envolvidos com isso. Essa outra questão que ele coloca da relação dos pastores e das ovelhas deve ser cordial, deve ser amorosa, deve ser honesta, deve ser digna e deve ser crescente. E essa questão última que ele coloca para nós, como a relação que nós usamos aqui de empregadores e empregados, ela deve ser digna e ela deve também pregar a palavra de Deus. Em tudo, em nossa vida, nós devemos nos lembrar, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregue com o seu trabalho, com o seu relacionamento, com a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. E na semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez, se Deus nos permitir, falando sobre piedade com contentamento. Uma coisa completando a outra. E tem muito a ver também com essa lição que nós estamos falando aqui. Que Deus te abençoe, fique em paz e que a alegria, a graça e que a força do Senhor esteja sobre você durante todo esse período, durante esse dia, e que você tenha uma semana linda e abençoada, em nome de Jesus.